Eu quero cumprimentar os membros da mesa, o senhor senador Lazier Martins, o senhor Marcelo Castro, nosso ministro da Saúde, e os colegas que me precederam e a todos os senhoras e senhores aqui presentes. O tema que me pediram foi abordar um pouquinho quais são os desafios no desenvolvimento de vacinas. Então, durante a emergência da Zika vírus, infelizmente, nós ouvimos muita bobagem, muita gente dando palpite de que o problema poderia ter sido associado ao uso de vacinas, que são um dos maiores benefícios, além da água tratada e do saneamento básico. As vacinas têm contribuído muitíssimo para eliminar doenças e até erradicar uma das doenças mais graves, que foi a varíola. Muito bem. Aqui está o meu conflito de interesse. Eu já coloquei que eu sou diretora de um laboratório que produz vacinas, mas antes disso eu sou brasileira, sou médica e fui professora da Universidade de São Paulo durante 25 anos e gosto muito de vacinas, é uma das minhas paixões. Tenho escrito mais de uma centena de livros, de capítulos de livro, de artigos sobre vacinas. Então, aprendi bastante e espero poder traduzir um pouquinho desse mundo para quem não conhece. Eu hoje estou na Sanofi Pasteur, que é também um laboratório com uma tradição centenária em vacinas. Nós começamos lá bem antes do século passado, no século retrasado, com soros. Fomos pioneiros no desenvolvimento de uma série de vacinas que os senhores estão vendo aí. E a mais recente delas é a vacina de dengue, que é um problema que está co-circulando aqui juntamente com o Zika e juntamente com o chikungunya. Então, nós vamos passar um pouquinho dessa experiência. E também é um laboratório que tem tido um compromisso com a saúde pública internacionalmente. Nós trabalhamos sempre com a Organização Mundial de Saúde, Unicef, com a Organização Pan-Americana de Saúde, com diversas instituições e temos um compromisso com a saúde pública aqui no Brasil. Para quem é mais velho como eu, vocês devem lembrar de uma epidemia de meningite que foi na década de 70 e foi a primeira parceria público-privada, um laboratório público fazendo um acordo para trazer uma vacina e foram vacinados 100 milhões de brasileiros naquela época. Depois nós vivemos várias outras situações, tivemos várias parcerias. Vou salientar aqui a pandemia de influenza, que foi também uma emergência de saúde pública, aliás, foi a primeira que nós tivemos aqui recentemente, e os acordos, tanto com o Butantan, na produção de vacina de influenza, hoje o Butantan produz, mas nós continuamos com essa parceria, e também com a Fiocruz para trazer a vacina inativada de pólio, que hoje está na nossa rotina, e para apoiar o desenvolvimento de vacina heptavalente. A vacina de dengue é a mais nova vacina que já está aprovada pela Anvisa. Então, vou apresentar um pouquinho da experiência que a gente teve com essa vacina e mostrar como são as fases de desenvolvimento de vacina. Nós chegamos pela primeira vez no mundo, depois de muitos anos de pesquisa, para quem diz que não tem interesse nessas doenças que são de países mais pobres, são 70 anos de pesquisa internacionalmente para buscar uma vacina contra a dengue. E a Sanofi Pasteur está há 20 anos para trazer uma vacina que foi capaz de demonstrar efetiva proteção em 93% das formas graves da doença, em reduzir em 80% a hospitalização e prevenir 2 em cada 3 casos dessa doença. Essa vacina já está registrada no Brasil e em mais 5 países e o dossiê já está submetido em aproximadamente 20 países. Como é que é a história do desenvolvimento de cada uma das vacinas? O primeiro ponto que a gente tem que entender é exatamente a epidemiologia, o que nos chama a atenção. Então, pode me chamar a atenção uma emergência, que é o caso da Zika, com problemas graves, como está se disseminando rapidamente e traz sequelas. Pode me chamar a atenção as mortes, por exemplo, na época da varíola, ou pode me chamar um impacto e a carga da doença, como é o caso, por exemplo, da dengue. Então, aqui foi lembrado, a dengue nós tivemos 1.600.000 casos prováveis no ano passado, e se a gente olhar a morte, também a Adriana já comentou, né? Quando chegou a Zika, todo mundo estava até mais tranquilo, porque a Zika não mata
tanto quanto a dengue, ela traz um outro tipo de problema. Então, a gente analisa o problema epidemiológico de diversos pontos de vista e o último tópico ali é quanto custa isso tudo. Então, às vezes, a gente vai pensar quanto custa investir na prevenção, que vai desde o saneamento, combate ao mosquito, uso de medicamentos ou de vacinas, e se esquece de quanto está custando a carga dessa doença em termos de a família. Vamos supor, a pessoa que vai ficar em casa com zika ou com dengue ou com influenza, vai ficar ali uma semana de febre sem trabalhar e depois vai trabalhar meia boca, né? Porque não consegue trabalhar direitinho. Nós temos que conhecer quais são os mecanismos de ação do agente, porque conforme esse mecanismo de ação, eu vou desenvolver diferentes tipos de vacina. Eu posso dar aqui um exemplo, o tétano, uma vacina muito antiga, que creio que todo mundo aqui já tomou. Nós usamos, não é nem o agente, nós usamos a toxina atenuada. Eu posso usar um agente inteiro morto, como é o caso da Bordetella pertussis, a vacina de coqueluche, ou eu posso usar pequenos pedacinhos, ou eu posso chegar numa tecnologia mais avançada. As novas vacinas são vacinas recombinantes, são reconstruídas geneticamente, que eu pego uma parte boa e bem conhecida de um produto, reconstruo e cada vez mais eu tenho que produzir vacinas seguras e imunogênicas. Então, toda vez que nós vamos pensar vacina, o primeiro ponto não é nem a proteção, é quanto ela é segura, porque eu vou, em tese, usar essa vacina em pessoas que são saudáveis e muitas vezes nem serão expostas. Então, o tópico segurança é fundamental e para eu demonstrar a segurança eu preciso estudos. Para quem não está habituado aí na questão dos estudos clínicos, a gente usa um exemplo bem básico. Se eu quiser detectar um caso que ocorra em um em cada 100 indivíduos, o mínimo eu tenho que testar 300. Se for 1 em 1.000, no mínimo 3.000 pessoas. Se eu quiser separar em crianças, em adolescentes e adultos, esses números vão crescendo. Então, o número de pessoas que eu preciso testar, quando é o caso, por exemplo, da Zika vírus ou da dengue, que não é específico de uma determinada faixa etária, vai desde a criança até o idoso, os números, eles são enormes. Então, a questão da segurança é extremamente importante. Depois, a gente tem a questão da proteção, e aí eu preciso confirmar a proteção no indivíduo humano, porque, infelizmente, para essas doenças a gente não tem modelos animais. Eu posso até fazer alguns testes no animal, seja no ratinho, no macaco, mas não serve. E quando eu avalio o título de anticorpo, que é a substância protetora, muitas vezes a gente se engana. Nós aprendemos muito com a história da dengue, porque nós imaginávamos que os anticorpos, se a resposta fosse igual à da vacina de febre amarela, que é uma vacina bastante usada e que a gente conhece há muitos anos. Bom, respondeu bem, isso o indivíduo estará protegido. Duas surpresas desagradáveis. A primeira é que não estava protegido. E a segunda é que dos 4 vírus da dengue, o título de anticorpos ou a quantidade ali de proteínas é muito variável. Eu posso ter, por exemplo, um vírus 2 que responde melhor até com a vacina em título de anticorpos do que um vírus 4 e esse indivíduo com vírus 2 não está bem protegido. Então, existe uma série de desafios que a gente precisa entender. Felizmente, a gente está achando até o momento, né, Adriana, que para o Zika vírus nós só teremos um tipo, mas só Deus sabe se isso é verdade ou se nós vamos descobrir outras coisas. E depois uma série de outras questões que nós temos que planejar com antecedência. Em chegando a vacina, para quem nós vamos dar? Nenhuma vacina a gente dá para 100% da população, que é outra bobagem que muita gente tem falado aqui. Não vai ter vacina para todo mundo. Nem na pandemia nós demos vacina para todo mundo. A gente tem que estudar quais são as melhores aí, estratégias para distribuir e para tornar essa vacina acessível. Em relação à dengue, já foi aqui muito bem destacado o risco, o número de casos, é uma doença que tem crescido de uma forma exponencial, mas eu queria chamar a atenção que a chegada do Zika vírus não erradicou a dengue, pelo contrário, nós continuamos este ano. Não temos ainda fechados os números, mas parece que até começou já no final do ano a aumentar mais. Nós trabalhamos muito tempo, temos discutido muito com o doutor Giovannini, com o doutor Cláudio.
é um problema de saúde pública, não só o número de casos, mas quando você tem os casos, a demanda a serviços de saúde. Então, muitas vezes você vai ter aquelas filas enormes, você tem que, do mesmo jeito que chamamos o Exército para combater o mosquito, fazer tenda e chamar o Exército para hidratar ali as pessoas, não dá nem tempo de notificar e nem tampouco de ter uma boa qualidade de atenção. Só para a gente resumir como é que foi a história na Pasteur do desenvolvimento da vacina, nós começamos aqui em 94 com uma vacina que infelizmente parecia promissora, mas não deu certo. E em 2004, a primeira fase em humanos, e foram exatamente 10 anos para fechar o estudo. Em 2014, nós publicamos. O que é fase 1, fase 2, fase 3 e fase 4? A fase 1 é uma fase em que nós vamos para humanos, já fizemos toda a parte pré-clínica de animais, nós estudamos um número muito pequeno de indivíduos, em geral são adultos saudáveis. Depois eu amplio para a fase 2 e vou testar esquema e quanto que a vacina funciona. E só depois é que eu vou para a fase 3 e quantos indivíduos tem que ter? Milhares de indivíduos. Depois eu tenho o registro, então aí é o outro processo, nós passamos na Anvisa, aqui no Brasil, ou em outras autoridades regulatórias, e isso ainda continua o segmento para ver depois o impacto que nós teríamos aqui na população. A Sanofi Pasteur fez estudos em 15 países diferentes, aqui é fase 1 em diferentes coisas, fase 2, fase 3, até fechar os nossos dados. Então, como eu coloquei para os senhores, são 15 países, um número de cidades muito maior. No Brasil, nós tivemos a inclusão de 3.500 voluntários e os estudos já foram publicados. Um grande estudo na Ásia em crianças e adolescentes de 2 a 14 anos e em 5 países da América Latina, que foi de 9 até 16 anos. E estamos agora já no 4º, 5º ano de seguimento dessas crianças vacinadas, que é um outro desafio. Conseguimos, com números muito grandes, demonstrar que a vacina foi tão segura quanto o soro fisiológico, que é o que nós chamamos de placebo, tanto para eventos sistêmicos quanto para os eventos locais. E essa eficácia, então, ela foi comprovada. Comprovada para quem? Para os maiores de 9 anos. Então, outra questão que muita gente tem colocado, mas maior de 9 anos, dengue é para todo mundo. Mas nós temos a maior parte dos casos de dengue na faixa etária entre 9 e 45 anos, que é a fase em que a vacina foi registrada. E como lembrou a Adriana em relação à Zika, a questão de ficar em casa, toda vez que eu reduzo a doença no indivíduo, eu, por tabela, sou capaz de proteger o outro, porque é a mesma mosquita que pica o pai, a mãe, o filho, o avô e a avó ou o colega de trabalho. Então, existem modelos que a gente estuda para ver como você pode trazer uma vacina para beneficiar contra uma determinada doença. Essa figura é só para lembrar que os vírus, nós temos os 4 aqui no Brasil, da dengue, os 4 tipos, mas eles não circulam na mesma época. Então, nós temos predomínio em determinadas épocas. Vocês veem que os números vêm aumentando de uma forma dramática, não é só durante a fase de maior sazonalidade que nós temos dengue. Vocês veem ali a linha de base, às vezes nós estamos tendo durante o ano todo, embora eles se concentrem, e naquelas épocas de pico, que são exatamente agora nessa época de verão, muitas vezes nós temos milhares de pessoas buscando atendimento por dengue. E o que isso tem a ver com a Zika? Vai atrapalhar o atendimento da Zika, da meningite, do chikungunya, da gripe e de tudo mais, porque é o mesmo profissional de saúde que tem que estar ali pronto para atender todo mundo. Então, se a gente conseguir reduzir a carga de uma doença, a gente também consegue reduzir e melhorar a qualidade de atendimento para outros. Finalmente, queria dizer que ainda no desenvolvimento de vacinas tem que ter fábrica validada e pessoal competente para fazer isso. Então, assim, houve de uma maneira pioneira da Sanofi Pasteur a construção de uma fábrica, e essa decisão foi tomada lá atrás, em 2009. Então, hoje, nós temos a vacina registrada, nós temos já doses validadas e produzidas, e queria lembrar que o tempo de produção e de controle de uma vacina demora praticamente 2 anos no caso dessa vacina de dengue. Então, se você não produzir, não
tiver tudo validado lá atrás, você vai demorar um pouquinho a mais de tempo para ter tudo pronto. Bom, Zika, o que eu queria dizer para os senhores eu não vou repetir tudo o que já foi dito, mas sim que é a 4ª vez que a Organização Mundial de Saúde declara como uma emergência internacional. A primeira foi ali na pandemia, eu já estava no laboratório na época da pandemia, foi uma loucura, todo mundo correndo. Felizmente, para a influenza foi mais fácil, porque a gente já conhecia a vacina, a proteção, e mesmo assim não tivemos a vacina tão rápido quanto gostaríamos, foi só no ano seguinte. Da polio e depois nós temos agora o ebola, que os senhores se lembram, na África, e agora a Zika. E no dia 1º de fevereiro, a Organização Mundial de Saúde chamou todos os laboratórios, todos os cientistas para colaborarem, e no dia 2 a Sanofi Pasteur também se dispôs a trabalhar e a buscar uma nova vacina, mas a minha mensagem é que não será tão rápido quanto nós gostaríamos. E queria só fechar essa apresentação dizendo que a vacina, ou as vacinas, elas vêm integrar e fazer parte de uma ação integrada que vai desde os dados epidemiológicos que nós comentamos, desde o treinamento dos profissionais de saúde, desde o investimento nos laboratórios e o compartilhamento e agregação. É hora de todo mundo aproveitar o melhor do seu expertise e de colaborar. Que estão aí, vão demorar um pouquinho, infelizmente, vão ficar. Agradeço a atenção de todos, peço desculpas se estourei o tempo. Muito obrigada.